Vale a pena investir em SPEC, a cripto da Spectral Labs? Será que ela pode se tornar uma das maiores criptos de inteligência artificial no mercado? O que precisa acontecer para ela chegar nesse patamar? O que precisa acontecer para a SPEC explodir? E será que as chances disso acontecer são muito altas? Hoje a gente vai tentar responder todas essas perguntas analisando uma das criptos que talvez seja a mais pedida ou uma das mais pedidas aqui no canal. Rodei uma enquete e ela foi a vencedora, inclusive. Vamos tentar analisar a SPEC, o seu potencial, os seus riscos e o que pode acontecer com o ativo ao longo dos próximos meses do mercado cripto. Uma cripto bem interessante, com um potencial bem legal e que eu estava bem ansioso para fazer esse vídeo. Então, enquanto roda a vinheta, confere aí se você não está inscrito. O canal aqui é novo, a gente criou o canal há pouco tempo. E eu estou postando análises todos os dias, tentando desvendar e te ajudar a investir no mercado cripto do jeito certo. Bom, pessoal, bora lá para o vídeo. E a SPEC é uma cripto bem legal de se estudar, porque está num setor que eu gosto muito, o setor de inteligência artificial, e num subsetor que eu gosto mais ainda, o setor de agentes de inteligência artificial. Algo que eu venho falando há bastante tempo aqui no canal, já fiz vídeo sobre o setor, explicando o setor como um todo, já fiz bastante conteúdo sobre o assunto. Eu acredito que a SPEC seja uma das principais criptos, uma das criptos mais promissoras dentro desse setor. Mas antes de falar sobre a SPEC em específico, eu quero contextualizar todo mundo sobre o setor de inteligência artificial dentro do mercado cripto, como que as criptos de inteligência artificial estão posicionadas hoje. Para isso eu vou reutilizar esse diagrama que está na tela para vocês, esse mapa mental que eu já venho usado em alguns outros vídeos e que mostra a economia da inteligência artificial dentro do mercado cripto. E para fazer isso eu dividi ela em 5 níveis, sendo o nível 1 o nível mais básico de infraestrutura e o nível 5, o nível de produto, o nível que está em contato final com o usuário. E a gente tem algumas criptos, hoje as mais famosas dentro de inteligência artificial em cripto, elas estão mais para o nível 2, que é o nível de fornecer infraestrutura, mais especificamente fornecer processamento de inteligência artificial dentro do mercado cripto. Então eu quero processar, eu quero treinar alguma inteligência artificial utilizando blockchain, utilizando computadores descentralizados. Eu faço isso com essas empresas, com esses projetos, essas criptos que estão no nível 2. Mas o mais interessante aqui, para esse vídeo particularmente, é a gente falar sobre as criptos que estão entre o nível 3 e 4. Por que elas estão entre o nível 3 e 4? Porque ao mesmo tempo em que elas criam o algoritmo, criam a inteligência artificial em si, elas também criam um produto em cima disso. E uma analogia parecida com o que faz o ChatGPT. O ChatGPT, ele cria ali o algoritmo, ele cria o machine learning, ele cria a inteligência por trás do ChatGPT e ele cria o produto final também, que é a forma como você interage com essa inteligência artificial. Ele não faz só o código, ele faz o código, ele faz o front-end, faz o produto. A forma como eu mando lá uma pergunta, alguma coisa, e ele me devolve com uma resposta. E é exatamente nesse nicho, nesse subsetor de inteligência artificial que a Spectral se encaixa, como uma empresa, um projeto que quer desenvolver um produto de inteligência artificial dentro de cripto. Um produto do ponto de vista que as pessoas consigam utilizar alguma coisa de inteligência artificial, interagir com o algoritmo dentro de uma blockchain. Mas ao mesmo tempo, ela também fornece infraestrutura para que outras pessoas consigam também desenvolver outros produtos. Ela acaba atuando nessas duas pontas. E como sempre nas minhas análises, eu gasto muito tempo tentando fazer analogia, tentando descomplicar, explicar alguma coisa muito complexa do mercado cripto da forma mais simples e didática possível. E a analogia mais óbvia para explicar a SPEC, o seu produto, é esse cara aqui, é o ChatGPT. O que a SPEC está tentando fazer nada mais é do que uma evolução do ChatGPT. Por que eu digo isso? O ChatGPT, de uma forma bem simples, ele tem um modelo de funcionamento que ele tem por trás um modelo de aprendizado que processa inputs e responde com outputs. Gabriel, um monte de palavra difícil, o que você está querendo dizer? Basicamente, você tem uma inteligência artificial que aprende com uma base de dados, com um monte de informação muito grande, e o ChatGPT nada mais é de uma forma de que entra uma pergunta e ele devolve com uma resposta ou ele devolve com algum tipo de ação. Esse é o grande valor do ChatGPT, ele conseguiu criar um modelo de aprendizado muito bom, muito efetivo, ele foi pioneiro nesse movimento e a interação
com esse modelo, a interação com essa inteligência artificial, ela é muito fluida. Eu consigo fazer várias coisas, mandar várias perguntas, eu consigo facilitar a minha vida utilizando o ChatGPT. Eu consigo tirar uma dúvida muito específica, eu consigo redigir um contrato, eu consigo fazer um trabalho de faculdade, eu consigo fazer muita coisa com o ChatGPT. Porém, ele possui algumas limitações. E são essas limitações que eu quero explorar, porque a gente entendendo essas limitações, a gente consegue entender a evolução do ChatGPT, que é justamente esse produto da SPEC, da Spectral, esse produto chamado agentes de inteligência artificial. E para a gente fazer essa comparação, vamos utilizar duas nomenclaturas. De um lado, a gente tem os robôs, que são as inteligências artificiais tradicionais que a gente tem no mercado tradicional hoje, na Web 2, e do outro lado, os agentes, que são as inteligências artificiais construídas em blockchain. Esses robôs, dentro da analogia o ChatGPT, possuem algumas limitações, como eu falei. Eles primeiro operam com algumas regras pré-definidas, ou seja, eles operam com base naquele algoritmo que está ali por trás, aquela inteligência artificial que está alimentando esse robô. Eles não executam continuamente, isso é muito importante. Eles só conseguem executar essas tarefas com base nos seus servidores. Se o seu servidor, aquele servidor que está alimentando aquela inteligência artificial, em algum momento parar de funcionar, ele para de funcionar também. E também esses robôs possuem certas limitações em termos de flexibilidade. Você não pode, por exemplo, pedir para o ChatGPT pagar uma conta sua, ou para a Alexa fazer uma compra de mercado para você. Por quê? Porque eles são sistemas fechados e normalmente na internet a gente tem uma certa barreira entre servidores diferentes, sistemas diferentes. Então você possui uma certa limitação de até onde essa inteligência artificial consegue chegar. E é justamente nesse ponto que a blockchain entra e traz uma evolução nesses produtos. O que eu quero dizer com isso? A partir do momento que a gente criou um agente, ou seja, um ChatGPT dentro de uma blockchain, primeiro, ele não vai ficar restrito, ou ele não precisa ficar restrito a apenas um modelo de machine learning, um modelo de inteligência artificial. Ele pode ler, aprender com vários modelos e, ao mesmo tempo, a blockchain ela é um grande banco de dados conectado. Então, ele pode fazer várias coisas, ele pode fazer várias transações, ele pode atuar de uma forma muito mais autônoma e flexível. Esse é o conceito desses agentes, inteligências artificiais conectadas à blockchain, e ao estarem dentro de uma blockchain, elas conseguem fazer qualquer coisa que aquela blockchain permite. Consegue fazer compra, transferência de ativos e inclusive aprender com dados que estão lá dentro, se aproveitar desse conceito open source da blockchain. Então, a partir do momento que tem outro algoritmo dentro de uma blockchain, ela consegue utilizá-lo e aprender com esse algoritmo também. Esse é um produto, uma tese, uma tecnologia que vem sendo discutido amplamente há muito tempo dentro do mercado, mas que até algumas semanas, alguns meses atrás, nada tinha sido criado, nada tinha deslanchado ainda. Esse caso de uso dessa tecnologia, essa inovação não tinha sido verificada, validada ainda pelo mercado. E foi justamente nesse nicho que a SPEC, que a Spectral, quis atacar. Ela falou, cara, eu vejo muito futuro nisso, porque inteligência artificial é um produto cada vez mais utilizado no mundo, não tem nada em blockchain, então eu quero criar um produto em que eu desenvolva alguns agentes, mas que eu também permita que outras pessoas, outros desenvolvedores, desenvolvam os seus ChatGPTs, os seus agentes dentro de cripto. E a Spectral resolveu fazer isso com base em dois produtos que estão em funcionamento atualmente. O primeiro deles, a Spectral Syntax. A Syntax nada mais é do que um framework. O que isso significa, Gabriel? É um lugar onde você consegue criar o seu próprio agente, criar a sua automação, a sua inteligência artificial, o seu ChatGPT dentro de blockchain com muita facilidade. Aqui eu vou dar um exemplo para você o mais simples possível. Eu quero criar uma inteligência artificial, que nada mais é do que um robozinho, que vai me comprar Bitcoin, eu vou deixar um dinheiro depositado na minha carteira, e ele vai utilizar esse dinheiro depositado para comprar Bitcoin sempre que o Bitcoin romper abaixo da média móvel de 200 dias. É uma automação, algo extremamente simples, que eu não conseguiria fazer sozinho, porque eu não tenho essa capacidade de desenvolvedor, mas utilizando o produto da Spectral, eu consigo setar essas configurações, eu consigo configurar a minha automação com muita facilidade
e lançar esse cara no mercado. Já o segundo produto da Spectral é a Spectral Nova, que é o cérebro por trás desses agentes. A Nova nada mais é do que o local onde são desenvolvidos, onde um desenvolvedor ou um especialista em inteligência artificial pode criar um modelo de machine learning, pode criar o próprio algoritmo de inteligência artificial. Então é como se você tivesse ali vários algoritmos conectados, vários cérebros, várias formas como um agente interpreta informações e você tem ali como se fosse uma lojinha. Um desenvolvedor pode colocar o seu código, o seu algoritmo e você pode escolher qual algoritmo que você quer utilizar para fazer a sua automação. E por fim a Inferchain, uma ideia de blockchain que eles possuem, mas que ainda não saiu do papel. Beleza, agora a gente já entendeu o produto, a proposta de valor, o que a SPEC quer fazer, qual setor que ela está. A gente pode caminhar para começar a entender um pouquinho no que eles vêm acertando e o que eles vêm errando. Primeiro é importante a gente entender como que eles caminharam ao longo desses últimos meses. O primeiro passo deles, no Syntax, que foi o produto por onde é possível você criar os seus agentes, eles resolveram lançar os seus agentes próprios. O time da Spectral lançar a sua automação, o seu ChatGPT. E de cara eles lançaram alguns agentes por conta própria. O mais interessante deles, o Moonmaker, que era um agente por onde você poderia lançar a sua própria meme coin, algo parecido com o que foi a PumpFun dentro da Solana, mas não ganhou tanta atração assim, justamente porque a gente já tinha um outro produto vencedor disso dentro da Solana. E eles ficaram nessa com esses agentes próprios por muito tempo. E só mais recentemente eles lançaram a V2, a versão 2 desse produto, que foi onde ficou possível, onde se tornou possível, aí sim, um usuário ir até a Spectral e criar o seu próprio agente, criar a sua própria inteligência artificial. Antes eles estavam desenvolvendo o produto ainda, eles tinham criado as inteligências artificiais da Spectral, mas ainda não tinha essa funcionalidade do usuário ir lá e criar a sua própria IA. E é aqui que está o X da questão, aqui que está o grande divisor de águas para o setor de inteligência artificial, para o setor de agentes como um todo. Lembra que eu comentei que o setor é ainda algo muito novo, uma inovação que está acontecendo dentro do mercado cripto, etc, etc, etc? Então, de um tempo para cá, e um tempo eu digo de um mês para cá, a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo, esse setor de agentes de inteligência artificial deslanchou. E ele deslanchou sob o caso de uso de qualquer pessoa conseguir criar o seu agente. E o que essas pessoas estão criando? Estão criando meme coins personificadas. Meme coins com inteligência artificial. Esses caras que eu estou mostrando na tela para vocês, esse sapo roxo com a mãozinha na mão, enfim, esses desenhos aí, eles bombaram nas últimas semanas. Se você está por dentro do que está acontecendo no mercado cripto, você deve já ter visto algum desses caras. E eles nada mais são do que a primeira validação do caso de uso de agentes de inteligência artificial. Como não poderia ser diferente dentro do mercado cripto, a primeira validação desse caso de uso foi justamente por meio de meme coins. Esses caras nada mais são do que inteligências artificiais, agentes criados em blockchains, conectados em blockchains, mas que criaram uma conta em uma rede social e eles fazem alguma coisa dentro dessa conta com base em alguma inteligência artificial que está alimentando esse cara. O AXBT, por exemplo, ele faz análise de cripto, então ele fica o dia inteiro postando no Twitter sobre quais são os melhores criptos para comprar, especulando um monte de cripto, porque ele tem uma habilidade de web scraping muito boa e ele fica basicamente vasculhando tudo o que está acontecendo no Twitter em relação a cripto e fica lá dando seus insights de investimento. A Luna, ela só fica postando um monte de besteira e fazendo algumas videochamadas, fazendo alguns vídeos no TikTok e por aí vai. E aqui é muito importante a gente ter a consciência de que o mercado cripto tem um teor altamente especulativo. Ele tem um teor altamente memético. Então, a primeira validação do caso de uso dos agentes foi um caso de uso especulativo, não foi um caso de uso útil, não foi um chat GPT, não foi alguma inteligência artificial que faz alguma coisa muito útil. Foi uma inteligência artificial para ficar especulando moedinha. E é assim que a gente tem que interpretar esses agentes. Memes personificadas. É como se você desse uma personalidade para Shiba, para Doge, para WIF, para Pepe e por aí vai. Você criasse uma conta no Twitter para essas meme coins e agora elas podem falar porque elas possuem uma inteligência, possuem uma personalidade.
E aqui a gente não pode ser tão restritivo na forma de pensar, porque apesar de parecer que isso aqui não tem tanto valor, valida o caso de uso, valida que é possível criar uma inteligência artificial em blockchain. E mais importante que isso, cara, tá passando por um hype absurdo. O crescimento desses agentes de 1 mês, 2 meses, 3 meses para cá vem sendo gigantesco, vem chamando muita atenção para o caso de uso. Então a tendência é que apareçam coisas novas, coisas diferentes daqui para frente. Só que o grande X da questão para a gente aqui, como investidores, é entender como e onde esses agentes estão sendo criados. Qual que é a grande inteligência artificial que está sendo muito utilizada dentro do mercado cripto. E principalmente, se essa é uma grande inovação, algo que tem muito potencial, como investir nisso? Será que a SPEC é o melhor cara realmente? E hoje, basicamente, o fluxo para você criar um agente, para você desenvolver essa tecnologia, ele é feito em 3 partes. Você tem um desenvolvedor, que pode ser um cara bem experiente ou um cara inexperiente como eu, por exemplo, em termos de código, e eu quero desenvolver um agente. Eu vou em uma plataforma que serve como uma lojinha ou uma infraestrutura. Gabriel, o que isso quer dizer? Eu posso fornecer infraestrutura para o usuário, para o desenvolvedor, construir aquele agente dentro da minha tecnologia, utilizando a minha tecnologia, utilizando o meu algoritmo, o meu código, isso é o que a SPEC faz, ou eu posso servir de lojinha, servir só como uma vitrine, mostrar ali vários agentes que foram desenvolvidos e construídos por outras pessoas e alguém utiliza esses agentes dentro da minha vitrine. De qualquer forma, sendo lojinha ou infraestrutura, é lá onde os agentes são construídos, é lá onde eles são consumidos. E hoje a gente tem alguns caras desenvolvendo essa infraestrutura, esse framework, essa tecnologia para o desenvolvimento de agentes. A SPEC, como eu próprio mostrei, é uma delas. A gente tem a Autonolas, a gente tem a Virtuos, a gente tem a AI16Z, a gente tem vários caras tentando ser essa plataforma para você desenvolver o seu agente. Seja uma meme coin personificada, seja um chat GPT, seja o que for. O que está rolando dentro do mercado cripto no momento é a corrida da inteligência artificial. Esses caras estão querendo saber quem que vai ser o sistema operacional da inteligência artificial, dos agentes, quem que vai ser o Android, o iOS, onde todas as aplicações, os aplicativos de inteligência artificial serão construídos. E eu e você, como investidores, como especuladores, temos a oportunidade de investir diretamente no agente, no meme final, aí é a mesma coisa que você investir numa meme coin, por exemplo, ou investir na infraestrutura. E é justamente aí que a gente chega na tese da Spectral. A Spectral está fornecendo essa infraestrutura, ela está nessa corrida para saber quem vai ser o sistema operacional da inteligência artificial, quem vai ser o sistema operacional dos agentes. A grande questão é, ela vai ser a vencedora dessa corrida? Ela está caminhando para ser a vencedora? Ou ela está caminhando para ser a perdedora? E aqui, antes de eu entrar um pouquinho mais a fundo nisso, eu preciso vestir as sandálias da humildade e dizer que é muito difícil analisar essa dinâmica competitiva. Porque a gente tem vários projetos tentando desenvolver essa tecnologia há muito tempo e é difícil analisar a diferença na tecnologia, a diferença competitiva, quem tem a melhor tecnologia possível. Porque primeiro, envolve inteligência artificial, algo que é extremamente difícil de se analisar, e segundo, são coisas muito no começo. Então a grande questão aqui é que pelo setor estar muito no começo, é muito difícil cravar quem vai ser o vencedor. Mas obviamente o meu trabalho como analista é tentar reunir indícios e trazer uma linha de raciocínio sobre quem tem mais chances de ser esse vencedor. E para isso eu vou passar o que eu acredito que são os pontos positivos e negativos da SPEC no momento. Só que esse setor ele está mudando tão rápido, mas tão rápido que essa análise pode mudar daqui a um mês. Eu vou continuar fazendo atualizações aqui no canal, tá? Primeiro ponto positivo da SPEC, de todos do setor, ele é o cara mais bem financiado, que tem grandes investidores por trás. Então já recebeu investimento da Galaxy Digital, da Polychain, da Frank Templeton, da Jump Capital, da Parafy Capital. Tô falando vários nomes difíceis, mas são casas de investimento, fundos de investimento, investidores muito grandes dentro do mercado cripto que botaram muita grana acreditando na SPEC. E eles parecem ter o produto que está há mais tempo se desenvolvendo e o produto mais ajeitado, o produto que tem a maior quantidade de funcionalidades que parece ser bem interessante para o setor. Então a gente tem, cara, várias opções de personalização, a gente tem uma tecnologia robusta, a gente tem, cara, basicamente um produto que parece ser um produto vencedor, ou pelo menos quando a gente tem uma concepção do que são esses agentes, ou uma lojinha, uma plataforma onde você consiga negociar e usar vários agentes,
eles parecem estar desenvolvendo ou terem desenvolvido o melhor produto dentro do setor. Mas, novamente, ressaltando o meu asterisco, tudo isso é muito turvo, é uma zona cinzenta muito grande, ainda é muito difícil avaliar tudo isso. Por quê? Porque o melhor produto é o produto que funciona e, principalmente, é o produto que é lançado rápido. E aí que eu já quero destacar um ponto positivo, que talvez seja o maior ponto positivo e pode ter sido a adaga no coração da SPEC. Eles demoraram muito para lançar, cara. Eles demoraram muito e alguns concorrentes lançaram mais rápido. Lançaram mais rápido e não necessariamente lançaram o melhor produto, mas lançaram o produto que era possível lançar no momento e que o mercado gostou. E toda essa explosão, esse crescimento do setor de agente nos últimos meses, nas últimas semanas, não se deu por conta da SPEC, se deu por conta dos seus concorrentes que se movimentaram e lançaram muito mais rápido. Aqui as métricas ainda são muito escassas e é muito difícil de analisar o setor, mas quando a gente olha, por exemplo, a quantidade de interações que desenvolvedores tiveram com o código de algum agente, de alguma infraestrutura específica no GitHub, a gente consegue ver que a gente tem dois grandes destaques, a linha vermelha e a linha laranja. A linha vermelha é o AI16Z, que é basicamente uma lojinha ali de inteligência artificial que usa um framework chamado ELISA. Cara, completamente fundo de garagem, time de fundo de garagem, ninguém sabe de onde que veio esse time, os caras lançaram um framework para construção de agente e em um mês o negócio explodiu, enquanto a Spectral tá lá desenvolvendo há 2 anos o negócio com milhões e milhões na conta, né? E o outro cara, o segundo que chamou muita atenção foi a Virtual, que também é a mesma coisa que a Spec, é uma infraestrutura para a criação de agente, só que eles lançaram muito mais rápido, eles lançaram antes da SPEC e os principais agentes, essas meme coins personalizadas, as primeiras a explodirem foram da Virtuals, mais especificamente o AIXBT e a Luna, que foram as que ficaram mais famosas nesses últimos meses, as meme coins mais bombadas, elas saíram da Virtuals, então todo mundo olhou e falou, opa, se tá tendo uma corrida de sistema operacional aqui, o sistema operacional que tá ganhando parece ser esse tal dessa Virtual. E essa é a grande pegada de um setor de uma tecnologia muito no começo, não ganha quem tem o melhor produto, ganha quem acerta no timing, quem lança muito rápido. A Virtuals, por exemplo, as métricas dela vêm sendo ótimas, ela vem tendo um crescimento em adoção gigantesco. Cara, a Virtuals tem um produto melhor do que a SPEC? Não sei avaliar, talvez não tenha, mas lançaram e conquistaram mindshare, chamaram a atenção das pessoas. E a performance de preço, eu não preciso nem falar, né? Mais de 50 vezes depois do lançamento, porque chamou a atenção, porque está sendo usado. A AI16Z também, mais de 50 vezes nesses últimos 3 meses. Por quê? Porque eles conseguiram lançar um produto, foram adotados e chamaram a atenção no hype que estava todo mundo olhando, todo mundo esperando sair alguma coisa. E tudo isso começou a acontecer, o mercado só se falava disso, a Spectral falou, vou lançar meu produto. Ela não tinha lançado, tá? A Syntax V2, o produto onde cada um consegue criar seu próprio agente. Os concorrentes lançaram antes, a Spectral falou, opa, vou lançar meu produto. E lançou no olho do furacão. Não teve erro, né? No primeiro dia de lançamento, já apareceram 2 vulnerabilidades, perderam mais de $200 mil, sofreram praticamente um hack ali, tiveram que pausar o produto e voltar quase 15 dias depois, porque lançaram o produto, a impressão que teve, lançaram no olho do furacão, lançaram um pouquinho desesperados por conta do timing. Então a grande questão aqui da dinâmica competitiva do setor, pessoal, é a seguinte. A gente teve a primeira validação de agentes de inteligência artificial. Ficamos 1 ano esperando aparecer o primeiro, na hora que lançou, virou uma euforia completa, e o primeiro cara, o segundo que conseguiram lançar, que conseguiram aparecer dentro desse setor, explodiram. Porém, a gente não sabe como é que vai ser o futuro do setor, se o futuro dos agentes serão essas meme coins personalizadas, e principalmente se os produtos que estão sendo utilizados hoje, Virtuals, AI16Z, são os melhores produtos do mercado. Esse setor ainda é muito pequeno, então a gente ainda tem um espaço muito grande para a criação de coisas novas, para inovação dentro desse setor de agentes. Tem muita coisa para acontecer. Isso significa que a briga está perdida para a Spectral? Não, muito pelo contrário. Hoje, quando a gente compara a Spectral com a Virtuals, com a AI16Z, por exemplo, a gente vê que a Virtuals bateu aí quase 3 bilhões de capitalização de mercado, enquanto a Spectral tem cerca de 180 milhões. Ou seja, uma diferença brutal. Se a SPEC conseguir que o seu produto tenha minimamente o sucesso que parece que o produto da Virtuals está tendo, e nem é um sucesso tão grande, tá? Foi só uma amostra muito pequena. Se a Spectral conseguir simular isso, seja tendo um produto melhor ou conseguindo chamar atenção da mesma forma, a sua capacidade de crescimento é muito grande, porque o mercado já mostrou que ele está disposto a precificar
o líder desse setor, o cara de grande destaque, acima de 1, 2, 3 bi de valuation, de valor de mercado. Então, se daqui para frente a Spectral conseguir ter um mínimo grau de acerto, conseguir chamar atenção de alguma forma, ou conseguir fazer com que o seu produto seja mais usado, ou tenha alguma atração quando comparado a esses concorrentes, cara, elas têm sim muita capacidade de crescimento. Por quê? Porque o setor está muito no começo. Em todos os vídeos que eu fiz desse setor de agentes, eu reforcei isso. Eu reforcei que quando um setor está muito no começo e nada está muito concreto ainda, é um erro muito grande você tentar colocar todas as suas fichas em um possível cavalo vencedor. Muito provavelmente a estratégia mais acertada é você diluir, diversificar um pouco mais a carteira e tentar apostar em mais de um cara que pode ser aquele cavalo vencedor. Então, se você está assistindo esse vídeo hoje, eu olho para a Spectral e falo, cara, se esse cara tiver o mínimo de acerto, ele tem uma possibilidade de crescimento muito grande. Mas, ao mesmo tempo, eu não estou disposto a apostar todas as minhas fichas desse setor, dessa tese na Spectral, porque pode ser que ela não seja o grande vencedor, como não vem sendo até agora. E é assim que a gente conclui o vídeo de hoje. Lembrando que a Spectral ela desenvolve atualmente o que talvez seja a principal inovação dentro do mercado cripto, os agentes de IA. É um setor que está muito no começo, a Spectral ela possui o produto certo para deslanchar, é o produto que todo mundo quer, só que ela precisa de alguma forma saber chamar atenção, porque ela perdeu o timing, seus concorrentes de fato estão na frente, ela precisa de alguma forma correr atrás, fechar esse gap, fechar essa distância, mostrar que o produto dela pode ser o produto vencedor dentro desse setor. E na verdade, permita-me me corrigir aqui, porque isso não é uma conclusão, não é um ponto final, é uma vírgula. Esse setor está mudando muito, tem muita coisa acontecendo, eu acredito muito no potencial desse setor, de outras criptos dentro desse setor, e eu planejo continuar trazendo muito conteúdo, muita novidade, novas análises sobre o setor, sobre IA, sobre cripto, etc., aqui no canal. Então, essa análise ela é a foto de como que está o setor no momento. Pode ser que daqui a um mês esteja diferente, e eu vou vir aqui conversar, comentar com vocês sobre o que mudou. Por isso que é muito importante estar todo mundo inscrito aqui no canal, que eu estou sempre trazendo muitas análises. Deixar o like, porque essa é uma motivação muito grande para os próximos conteúdos, e comentar aqui embaixo o que você está achando das análises, se você está achando que elas são boas, ruins, para eu saber o que ajustar, e quais são as próximas análises que você quer ver aqui no canal. Alguma análise sobre alguma dessas criptos de IA, sobre outro setor? Comenta aqui embaixo, eu sempre leio, respondo, converso com vocês, e eu espero vocês justamente nesses próximos vídeos.